Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Eu estou aqui para gravar uma aula de revisão sobre regência verbal, porque a gente está caminhando aí para o final, né? Então, tem avaliação final, a gente precisa rever a matéria, tá certo? Então, eu vou abordar esse assunto que está no seu livro 3, unidade 2, tá? Regência verbal. Pega então seu livro 3, unidade 2, para a gente poder começar a falar, relembrar sobre esse assunto, tá? Então, olha só. Deixa eu sair daqui, eu quero que você me acompanhe, ouça tudo com atenção mais uma vez, tá bom? Pegue o seu caderno também, porque é importante você fazer anotações, é importante você colocar aí as orações, identificar os verbos, tá? Classificar os verbos, identificar a sua transitividade, né? Verbal, se ele é transitivo direto, indireto, tá? Isso tudo é importante na regência verbal. Principalmente observar se o verbo pede ou não preposição, ok? Porque quando a gente fala de regência verbal, é isso. É pensar na relação, olha só, de subordinação que pode ocorrer entre um verbo e os seus complementos. Nós já sabemos que os complementos dos verbos transitivos são os objetos, né? Objeto direto, objeto indireto, correto? Então, quando o objeto é indireto, é porque o verbo é transitivo indireto, obrigatoriamente ele pede ali um verbo, ele pede ali uma preposição, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Olha o que está dizendo aqui. Essa ligação entre o verbo e os seus complementos verbais podem ser feita através do uso de uma preposição, tá? E aí, se não tiver a preposição, é um objeto direto. Ok? Exemplos, então, de regência verbal. O médico assistiu o paciente. Olha só, o verbo assistiu aqui não tem preposição. Por quê? Qual é o sentido desse verbo assistiu? O médico auxiliou, né? Ele ajudou. Então, ele não há uma necessidade desse verbo assistir com esse significado de você utilizar ali uma preposição, tá? Então, esse verbo assistiu, ó, o paciente, ok? Aqui embaixo mesmo assistiu, só que agora repara só a construção. Os alunos assistiram ao documentário. Esse assistiu tem o mesmo significado desse aqui de cima? Pensa aí. Não, né? Os alunos assistiram ao documentário, eles viram. Então aqui pede preposição, tá? Então é essa diferença na regência verbal. Olha aqui embaixo, o secretário atendeu o cliente. Repara, sem preposição. Ele atendeu, ele deu atenção, né? Ele conversou e tal. Agora embaixo, o filho não atender ao chamamento da mãe. Aqui, ó, esse atender já pede, né? Complemento. Na verdade, preposição, tá? As setinhas aparecendo depois, mas só para você... É isso que você deve fazer no caderno, ir marcando, entendeu? Identifica os verbos, os complementos, preposição, ok? Alguns verbos apresentam significado quando preposicionados e outro significado quando usados sem preposição, tá? Pois bem. Então, vamos ver agora aqui no seu livro o que ele diz, ó, regência verbal. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui na página, tá? 52 começa, então, regência verbal, ok? Livro 3, tá? Muito bem, já falei da relação entre o verbo, né, e a preposição. Tá bom? Aqui tá falando algo interessante, ó, pra gente rever também, ó.
Na regência verbal, o termo que exige a presença de outro chama-se regente. E que complementa o sentido desse termo chama-se regido, tá? Termo regente é aquele que vai pedir, né, obrigatoriamente a presença de outro. E o que completa é o termo regido, tá? Aqui, por exemplo, ó, nessas duas situações do livro, você já deve ter feito, mas vamos só recapitular. Nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. Repara, o verbo assistir aqui traz um significado. E olha aqui o outro exemplo, ó. A enfermeira assistia o paciente no quarto do hospital. Então, olha só, ela tá o quê? Cuidando, auxiliando, ajudando, né? Então, esse é o sentido do verbo assistir nesse contexto aqui, tá vendo? E quando a gente escreve, você vai observar que o verbo, ele pede uma preposição que no outro ele não pede, tá? Então, ó, no primeiro contexto, o verbo assistir apresenta o sentido de ver, né? Eles estão vendo aí a programação na TV. E no segundo contexto, tá vendo? O verbo já tem o sentido de cuidar, tá? Ok? Muito bem. Então, a gente sabe que o verbo é transitivo indireto porque ele pede o quê? Preposição, não é isso, gente? Muito bem. Vamos dar uma lida aqui nesse segundo parágrafo, ó. Os verbos transitivos diretos exigem um complemento denominado objeto direto, tá? Sem a presença de uma preposição. Agora, preste atenção aqui, se possível, até marca. Os verbos transitivos, ó, indiretos, exigem um complemento denominado objeto indireto. E aqui, ó, presença da preposição, ok? Muito bem. Marcou aí? Pode até escrever no caderno. Isso aqui é importante, tá? Vamos falar um pouquinho dos verbos intransitivos. Olha só. Acompanha aí comigo no seu livro. Estamos aqui na página 54, tá? Os verbos intransitivos. Como não necessitam de complemento? Por quê, gente? Porque o verbo intransitivo ele tem sentido completo, correto? Então, a gente já viu isso, a gente já falou sobre isso. O verbo intransitivo tem sentido completo, né? Beleza. Então, como não necessitam de complemento, pois tem sentido completo, verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais que modificam ou intensificam o verbo, tá? Nesse caso, o emprego adequado das preposições é muito importante, pois elas podem modificar o sentido do que está sendo dito. Então, note só, ok? Metrô é o lugar aonde se vai. E na segunda oração, metrô é o meio de transporte utilizado. Então, olha aqui o exemplo, gente. Verbo chegar. Cheguei ao metrô, cheguei de metrô, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Que chegar é um verbo intransitivo, ele tem sentido completo, ok? Mas o que vem depois dele é adjunto adverbial. Indica o lugar aonde ele vai, tá? Onde ele está, onde ele chegou. Verbo ir, gente, ó, também verbo intransitivo, tá vendo? E o que completa o sentido do verbo intransitivo é o adjunto também adverbial, tá? Então é só isso, só você ter essa atenção. Por exemplo, se eu falo nasceu o bebê da minha prima. Aí alguém pode perguntar, onde nasceu? Então tem uma circunstância de lugar aí. Então eu posso dizer, nasceu no bairro tal ou na maternidade tal, entendeu? Agora, com relação, deixa eu ver se eu... Aqui, ó, verbos intransitivos, tá? Pra gente relembrar aí. Vejamos, né? Alguns verbos intransitivos nas frases, ó. Leia aí comigo.
Hugo nasceu. Só tenho vontade de chorar. Minha avó ainda não voltou. O celular caiu. Repara, esses verbos estão numa cor aí de laranja, que é para indicar que eles são os verbos intransitivos, só para você identificar logo, tá? Meu filho já casou. Esses questionamentos não procedem, ok? Então são verbos que não pedem complemento e assim que você fala, a pessoa logo entende o seu sentido, ok? Como não necessitam de complemento, pois têm sentido completo, verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais, tá? Que modificam ou intensificam o verbo. Nesse caso, o emprego adequado das preposições é muito importante, pois elas podem modificar o sentido do que está sendo dito. É isso, tá? Muito bem. Frases com verbos intransitivos e adjuntos adverbiais. Vamos lá. O verbo nascer. Olha aí, Miguel nasceu de tarde, Miguel nasceu rapidamente, Miguel nasceu no hospital. Tá vendo, ó? Adjunto adverbial de tempo, de modo e de lugar. O verbo nascer, ele é um verbo intransitivo, tá? Vou te dar um tempinho para você copiar e organizar as informações no seu caderno, ok? Olha o verbo aí, outro verbo, chorar. Maria Eduarda chorou muito, muito a intensidade. Maria Eduarda chorava lentamente, é o modo. Maria Eduarda chorava todos os dias, ó, frequência, né? Mas o verbo chorar, tá? É um verbo que intransitivo, ok? As informações usadas para o enriquecimento do verbo são os adjuntos adverbiais. Isto é, como eu já falei, um termo acessório da oração cuja missão é o quê? Mostrar circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, tá? E aí nós temos alguns adjuntos adverbiais para você estar lembrando, ok? De fato, jamais, à esquerda, de noite, muito, tá vendo? Rapidamente, a pé, de porcelana, sobre futebol, tá? Ok? Atenção, olha aí. Então aqui, agora vem os verbos intransitivos, esses que a gente falou e que eu te apresentei aí no livro, tá? O chegar, né? E ao lado o adjunto adverbial. Repara que, ó, cheguei de metrô. Tem preposição aqui, ok? Termo regente, termo regido, tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó, aqui é a preposição para você não esquecer. A preposição a exigida pelo verbo indica lugar. Fui ao cinema ontem. Que lugar ele foi, né? Então, esse a aí, junto do artigo, forma a preposição, tá? Termo regente e o termo regido. A regência verbal, pessoal, presta atenção, é a relação do verbo com o seu complemento a partir da preposição. Então, você tem o verbo que vai pedir complemento ou não. E aí ele tem preposição? Se ele tiver preposição, você sabe que o verbo é transitivo e indireto, tá? Os verbos transitivos, eles são verbos que têm sentido incompleto. Por isso ele pede complemento. Por isso ele pede, né? A gente acaba fazendo perguntas, lembra? Quando a gente faz assim, o que ou de que? Olha só aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui. Os verbos transitivos diretos, eles constituem regência verbal com o objeto direto sem a preposição. A forma a responder as perguntas o que e quem, tá? Alguns verbos admitem mais de uma regência. E em determinados casos, a variação da regência acarreta mudança de significado. E aí, temos que ficar atentos a esse significado, ok? Ó, agradar,
Maria agrada ao marido sempre. É um verbo transitivo direto. Olha o complemento aqui. Objeto direto, ok? Olha outro exemplo. O show agradou a todos. Esse agradou tem o mesmo sentido desse aqui de agrada? Maria agrada ao marido? Vamos ver. Não. Ó, o show agradou a todos. O show foi bacana, foi legal. Todo mundo, né, ficou satisfeito com o show. Então, ele é verbo transitivo indireto. Então, ele pede preposição. Tá? Ok? Perceba que o verbo agradar apresenta o sentido de fazer carinho quando usado como transitivo direto. Quando se apresenta como transitivo indireto, ele adquire o sentido de satisfazer, de ser agradável. E aí, transitivo indireto precisa de preposição, não é isso? Beleza. Aqui, gente, nós vamos fazer um exercíciozinho de classificação de acordo com a sua transitividade, tá? Mas antes, deixa eu voltar aqui no livro para ver se, ó, no seu livro, tá? Na página 54, ele traz os verbos transitivos, tá? E aí você tem que perceber o significado dos verbos, ó. Aspirei, tá? Aqui como é transitivo direto, embaixo ele já é indireto. Ó, aspirei o aroma suave das plantas. Esse aspirei o aroma suave é o quê? Ele cheirou, né? Ele inspirou, não é isso? Ele sentiu o cheiro, né? Agora, todos aspiram a uma boa vida? O que é isso? É todos desejam, almejam. Então, aqui, nesse sentido, esse verbo passa a ser transitivo indireto, tá? E aí pede preposição, o objeto indireto, ok? Então, muda, a regência muda. O garoto visou, ó, visou o alvo, né? Então, aqui tem um transitivo direto, o alvo é o objeto direto, tá? A educação deve visar ao futuro. Aqui, se visar ao futuro, já muda também o sentido, né? Ele agora é transitivo indireto, ou seja, a educação agora ela tem um objetivo, uma meta, né? Olhar para o futuro. Esse ao é uma preposição, tá? Então, gente, é uma questão de também interpretar, né? Entender o significado e interpretar o que esse verbo aí traz de sentido, de significado na oração, tá bom? No seu caderno você copia as orações, tá? Sublinhe os verbos e classifique. Olha o verbo aqui, agradecer. Agradeceu o brinquedo, agradeceu ao amigo o brinquedo novo. Por que 3 formas? Porque agradecer pode aparecer como transitivo direto, como transitivo indireto e como transitivo direto e indireto. Ou seja, um verbo que é bitransitivo, porque ele pode aí em algum momento precisar dos 2 complementos, tá? Então é importante também que você anote, coloque no caderno, sublinhe, né, os verbos, tá bom? Para que a gente possa, para que fique mais fácil até de você entender, né, identificar, tá? Ok? Muito bem. E aí depois ele começa os exercícios aí no seu livro, né? Vamos pegar aqui os exercícios do slide que eu falei, ó. Identifique os verbos, classifique-os quanto à sua transitividade. Então, o que você vai fazer? Sublinha o verbo, classifica se ele é transitivo direto, indireto, tá? Se ele é intransitivo. E aí você pode também circular o complemento, observa se tem preposição, ok? Se tiver preposição, você já sabe que o termo regente é um verbo transitivo indireto, tá? Vamos ver a letra A? Vou dar um tempinho aí para você copiar as frases, as orações. Aspirou ao cargo de ministro. Aspirou ao cargo de ministro.
Você tem aí um verbo, ó, aspirou, sublinha ele. Em seguida você tem preposição, tá vendo? Então ele é um verbo transitivo indireto, tá? Ok? O outro verbo na letra B, informei. Quem informa, informa o quê? Informou o quê, né? Informou alguma coisa, não é isso? E, geralmente quem informa, quem dá uma informação, informa alguém também. Então ele acaba pedindo dois complementos, né? Informei o acontecimento aos professores. Então eu tenho aí um objeto direto e um objeto indireto, tá? Esse verbo, então, eu posso classificar como um verbo transitivo direto e indireto. Porque ele pede aqui, ó, o acontecimento e aos professores. Aos é preposição, tá? Letra C, prefiro carne a peixe. Temos o verbo prefiro, né? Transitivo direto e indireto. Na D, qual é o verbo aí? Simpatiza com os mais velhinhos. Verbo simpatiza, né? Quem simpatiza, simpatiza com. Então tem preposição. Verbo transitivo indireto. Fácil, né, pessoal? É isso que você tem que fazer, viu? Tranquilo. Tá? Vamos lá? Paga o sorvete. Qual é o verbo aqui? Paga, né? Paga. Quem paga, gente, paga o quê? Olha a pergunta. Então, transitivo direto, ok? Muito bem. Estou indo devagar para dar tempo de você copiar, fazer, tá? E me acompanhando aí na correção. Letra F. Chamou João para almoçar. Qual é o verbo aí? Chamou. Verbo transitivo direto, né? Chamou o quê? Né? Ou quem? João. Tá? Chegou atrasado. Verbo chegou. Ó, intransitivo. Sentido completo. Esqueci o meu material. Qual é o verbo aqui? Esqueci, né? Ok? Quem esquece, esquece o quê? Então ele é transitivo direto, tá? Os alunos fizeram a lição. Quem faz, faz o quê? Alguma coisa, né? No caso aqui, a lição. Transitivo direto, tá? Meu amigo comprou um carro. Quem compra, compra alguma coisa também. Então, verbo transitivo direto, ok? E Jordana chegou muito cansada, né? Chegar, quem chega, ó, em transitivo. A gente entende essa ação de chegar. Certo, gente? Corrigiu aí? Printa a tela, né? Enfim, faz da melhor forma que você consiga praticar, tá? Aqui, pessoal, no seu livro, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo, olha só. Oba, estou com sorte, consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência, gente. Olha só. Nessa charge aqui, tem um problema de regência, ou seja, uma utilização inadequada, de acordo com a regra, lógico, da nossa língua portuguesa. Seria aqui, ó, o verbo chegar, ele exige a preposição a. Por quê? Quem chega a, né, algum lugar. Ele indica aí um destino, um lugar, entendeu? Então, o adequado seria ele dizer o quê? Conseguir chegar a casa sem sofrer nenhuma violência. Mas
Talvez você, mas fica estranho, né, professora? Muitos vão falar isso, tá? Mas a nossa norma, a regra diz que a gente tem que usar o a. Se cair no concurso, numa prova, você tem que saber, né, que o termo regente do verbo chegar é com a preposição a, entendeu? Tá? Aqui na nossa fala, nossa linguagem coloquial, é até aceitável usar o em. É uma preposição, tá? Mas você tem que ter esse cuidado aí. Na hora do registro formal, ok? Você tem que usar o termo certo, tá bom? E outra, gente, é uma matéria, regência verbal, você tem que estudar tanto o significado, né? Como preposição, tá? Tem que saber o que é preposição. Ante, após, até, com, contra, de, desde. Não dá mais para esquecer o que a gente estudou, o que vocês viram. Porque a gente vai usando ao longo aí dos trabalhos que vocês vão desenvolvendo nas séries que vão surgindo, tá? Treine bastante. Olha esse exercício número 4 aqui da página 58. É para você completar as orações atendendo a transitividade do verbo. Então, por exemplo, Paulo gosta. Gosta de quê? Olha a pergunta que a gente faz ao verbo, né? De quê? Então, tem preposição. Se tem preposição, esse verbo é um transitivo indireto, né? Um termo regente que obrigatoriamente precisa da preposição de. Então, cria a frase aí. Paulo gosta de sair à tarde, passear na praça, gosta de bolo de chocolate, gosta de você, gosta de caminhar na orla da praia, entendeu? Você vai criando aí as orações, tá? Olha B, não desobedeça. Não desobedeça a quem? Aos seus pais, às leis de trânsito, né? Aos professores, às ordens da sua empresa, enfim, tá? As regras. Então também tem preposição. Olha C, Luísa abriu. Luísa abriu o que, gente? Quem abre, abre o que? Alguma coisa, não é? Então esse verbo aí não pede preposição. Luísa abriu a porta do armário. Luísa abriu a porta de casa, né? Luísa abriu a lata de leite condensado. Olha que delícia. Tá vendo? Então é isso. A letra D, nós simpatizamos com quem? Porque quem simpatiza, né? Simpatiza com alguém, não é isso? Então nós simpatizamos com a nova diretora. Tô dando exemplos, tá? Você cria a sua aí. Ah, professora, eu já fiz. Faça de novo, gente. Não tem problema, você está estudando para a prova. Entendeu? Refaça. A gente aprende praticando, então não tem problema. Refaça, tá? Letra E, a gente já vai terminar. Vamos, quem vai a algum lugar. Então vamos ao circo, ao cinema, à praia. Tem preposição, não é isso? Então você identificou o termo regente e os termos regidos por esses verbos, tá? Ok? Muito bem, pessoal. Então eu vou terminando a nossa aula por aqui, tá bom? Espero que você tenha acompanhado, tá? Estude, que tá quase terminando. Daqui a pouco a gente entra de férias, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Beijinho.